Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresário, trabalhador, comerciante, profissional de qualquer área. Iniciamos esta manhã de quarta-feira nos colocando na presença do nosso Deus, rezando juntos aqui nesta live o texto do empreendedor. E hoje é um dia em que nós precisamos começar a ter uma ação diferente na presença de nosso Deus. Quarta-feira de cinza. Começa hoje um novo tempo litúrgico, que é o tempo quaresmal, um tempo onde somos convidados a estarmos mais voltados à conversão, à nossa própria conversão, né? Nossa mudança interior, e buscarmos crescer cada vez mais em nossos objetivos profissionais. Então, convido já a você, nesta manhã de quarta-feira de cinzas, a já colocar-se diante de Deus, apresentando todo o seu ser, apresentando as suas penitências, as renúncias que precisam ser feitas para a sua própria transformação e santificação nesse tempo da Quaresma. E vamos começar invocando sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos meditar hoje, a passagem bíblica para esta manhã de quarta-feira é retirada do livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Êxodo é um livro do Antigo Testamento, o segundo livro do Antigo Testamento, onde tem toda a história de Moisés, né, e do povo hebreu que foi libertado pelas mãos de Deus. Êxodo, capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Por providência, não vou dizer coincidência, porque as coisas de Deus, elas são providentes. Por providência de Deus, essa passagem bíblica é justamente do cântico do povo hebreu, que louvava e bendizia a Deus após a travessia do Mar Vermelho, onde se inicia o tempo da Quaresma, onde se começa o tempo em que eles vão peregrinar no deserto. E eles reconhecem essa força de Deus. Então, que esse tempo hoje também comece em nossa vida e que nós também sejamos reconhecedores da força de Deus, a alegria que brota do nosso ser, o cântico de louvor e exaltação, de gratidão e salvação. Deus é a nossa salvação. Que nós possamos buscar essa confiança plena e essa força diante dos nossos projetos de vida, diante das dificuldades que enfrentamos a cada dia, que nós tenhamos sempre a certeza. No fim, se eu estou fazendo a minha parte, vale ressaltar, né, agindo e orando, confiando plenamente em Deus, que é a minha força, eu vou obter a vitória. Porque a vitória da minha vida, ela vem do meu Salvador. E quem é o meu Salvador? Jesus Cristo. Então, busquemos essa vitória todos os dias, reconhecendo o poder e a força de Deus em nossas vidas. Então, vamos juntos rezar assim o texto do empreendedor. Para começarmos a oração desse texto, deixa teu like, deixa os teus comentários e compartilha. Compartilha para que outras pessoas também experimentem dessa graça e viva essa graça na presença de Deus. Então vamos traçar sobre nós o
o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave-Marias, em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério deste texto do empreendedor, nós vamos rezar, pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro do seu negócio. Deixa aqui nos comentários. Quais são as virtudes mais urgentes e necessárias que você precisa receber? O Senhor promete, pedires e recebereis, buscai e achareis. Então é preciso pedir. Deus sabe do que nós precisamos, mas nós precisamos pedir, precisamos reconhecer que somos necessitados e buscarmos em Deus. Quando pedimos, nós alcançamos. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim
um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com fé e confiança, que nós possamos proclamar: eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, vamos rezar pela vida dos seus clientes. Coloca, apresenta diante de Deus nesse momento todos os seus clientes, clientes novos, clientes antigos, os clientes que vão chegar, né? Aqueles clientes que vestem a camisa mesmo e são também divulgadores, colocando também os seus fornecedores. Apresente nesse momento os fornecedores que você já tem, novos fornecedores que você precisa ter. Coloca os seus colaboradores, sócios, né? Coloca todos aqueles que estão de uma forma direta e indireta ligada ao seu negócio. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça pela graça para vencer todas as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Fazer um dia pode se ter fácil e agradável, né? Mas fazer todos os dias pode se tornar cansativos, porque vem fracasso, desânimos, vem muitas coisas contrárias, forças físicas, humanas, emocionais, psicológicas, para que você perca verdadeiramente o ânimo e o gosto. Por isso nós precisamos renovar sempre a nossa entrega e as forças em Deus. Senhor Jesus, ensinai-nos os mandamentos, de modo que os nossos, segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, o mistério da gratidão, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Vamos rezar juntos nessa manhã. Coloca agora o teu empreendimento, a tua empresa, o teu comércio, o teu negócio,
a tua profissão, o teu trabalho, coloca a tua família, os teus sonhos e os teus projetos. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo este ambiente, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo e da preguiça, da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Agradecemos nessa manhã de quarta-feira por você que reza conosco o texto do empreendedor e não esquece de deixar o teu like, deixa teus comentários e compartilha para que essa graça ela possa se expandir e que outros empreendedores, empresários, trabalhadores, profissionais também possam buscar esse crescimento de prosperidade com fé, virtude e sabedoria em Deus. Quarta-feira de cinzas, lembra de fazer a tua renúncia do tempo da quaresma, a tua penitência desse tempo de conversão e transformação de vida. Que Deus derrame sobre nós a sua luz, a sua força, o seu amor, a sua bênção poderosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, povo de Deus. E lembra, 2026 é o tempo do avanço. Em Cristo não retrocedemos, nós avançamos.